Vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouquinho do 14º capítulo, tá? Capítulo 14, né? O penúltimo capítulo aí do livro, Como Vencer os 6 Fantasmas do Medo. Ao ler este capítulo, analise-se e descubra quantos fantasmas estão atrapalhando o seu caminho. Antes que qualquer parte desta filosofia possa ser posta em prática com sucesso, você deve preparar-se para recebê-la. A preparação não é difícil. Começa com o estudo, a análise e o entendimento de 3 inimigos que devem ser afastados: indecisão, dúvida e medo. O sexto sentido não funcionará se a mente estiver tomada por um ou mais desses 3 inimigos. Os componentes do trio maldoso são muito unidos. Aonde um vai, os outros também vão. A indecisão é o projeto do medo. Lembre-se disso quando ler. A indecisão se materializa em dúvida. As duas se combinam e formam o medo. O processo de combinação é lento, geralmente. Por isso, esses inimigos são tão perigosos. Germinam e crescem sem serem notados. O restante deste capítulo descreve os últimos aspectos a serem trabalhados antes que a filosofia como um todo possa ser posta em prática. Em seguida, analisem uma condição que já reduziu muita gente à pobreza e faz uma afirmativa que deve ser entendida por todos que acumulam riquezas, seja em termos de dinheiro ou de um estado de espírito muito mais valioso. O objetivo deste capítulo é chamar a atenção para a causa e a cura de 6 medos básicos. Antes de enfrentar um inimigo, você precisa saber seu nome, conhecer seus hábitos e o lugar onde vive. Durante a leitura, analise-se cuidadosamente para descobrir se tem um ou mais desses medos comuns. Não se deixe enganar pelos hábitos desses inimigos sutis. Às vezes, eles se escondem no subconsciente, onde é difícil localizá-lo e ainda mais difícil eliminá-los. Os 6 medos básicos. Em algum momento da vida, todo ser humano é atacado pelos 6 medos básicos, seja por um deles de cada vez ou por uma combinação de alguns, e às vezes por todos ao mesmo tempo. Eis a lista dos 6 medos básicos. Medo da pobreza é o primeiro, que muita gente tem, né? É natural isso da maioria da população. Medo de críticas. Uma boa parte, muita gente tem esse medo. Medo de doenças. Medo de perder o amor de alguém. Medo da velhice e medo da morte. Os 6 medos básicos, né? Aí todos os outros medos são de menor importância e podem ser incluídos a algum desses 6. A concorrência desses medos obedece a ciclos, como se fosse uma maldição lançada sobre um mundo. Em tempos de crise econômica, prevalece o medo da pobreza. Em tempos de guerra, o medo da morte. Depois da guerra, o medo da doença. Medos não passam de estados de espírito sujeitos a controle e orientação. Os médicos, como se sabe, ficam doentes com menos frequência do que outro tipo de profissional. Por um motivo simples: não tem medo das doenças. Por força da profissão, eles não hesitam em aproximar-se diariamente de pacientes com moléstias contagiosas, mas nem por isso se contagiam. Sua imunidade se deve em grande parte, se não unicamente, à absoluta falta de medo. Como a gente já viu em alguns estudos, né? É muito psicológico, né? É muito da cabeça da pessoa. Quando a pessoa realmente não tem medo, não se preocupa tanto, não fica aquilo fixamente, ai meu Deus, se eu pegar, ai meu Deus, se eu pegar, normalmente as pessoas se livram disso. Né? Normalmente. E a mesma coisa é com os médicos.
Os médicos não têm medo da doença, porque eles já estudaram aquilo, eles sabem como resolver aquilo, sabem como tratar aquilo. Então, por não ter medo, né, ele acaba psicologicamente protegido, né? E mesmo que pegue, ele sabe muito bem como se tratar. E é por isso que a gente, como ele disse aqui no início do capítulo, para você perder esse medo, você tem que entender como esse funciona, né? E é isso que os médicos fazem, é por isso que eles adoecem pouco. É verdade, né? É impressionante como o psicológico, ele mexe muito com isso, né? Isso. Não, é, como você mesmo falou, né? Às vezes a pessoa tem medo ali da pobreza, tem medo, mas assim, não sabe como enfrentar, né? Não procura meios para mudar aquilo, né? O meio da doença também. Às vezes a pessoa está doente, convive anos com aquilo, mas só o fato de descobrir o psicológico da pessoa mexe tanto que parece que logo a doença vai se desenvolvendo mais, né? Exatamente. Justamente por conta do psicológico. Justamente por conta disso. As pessoas, às vezes, vêm vivendo bem, tranquila, né? Tranquila, é quando descobre, o psicológico fica tão afetado que a doença se espalha de um jeito que parece que acaba logo, né? Então, o psicológico influencia. E é por isso que os médicos dificilmente ficam doentes, mesmo tendo contato com tanta doença contagiosa, né? Mas porque eles não têm medo da doença. E o medo é que traz essas coisas, né? Olha só, tudo que o ser humano cria começa com um impulso de pensamento. A partir dessa afirmativa, vem outra ainda mais importante. Os impulsos de pensamentos começam imediatamente e transformam-se em seu equivalente material, sejam tais pensamentos voluntários ou não. Impulsos de pensamentos captados ao acaso, liberados por outras mentes, têm força para determinar o destino financeiro, social, profissional de um indivíduo, quanto aqueles criados por ele deliberadamente. Até aqui, preparamos a apresentação de um fato de grande importância para aqueles que não entendem por que algumas pessoas têm tanta sorte, enquanto outras de igual ou melhor qualidade, treinamento, experiência e capacidade parecem fadadas à infelicidade. A explicação é a seguinte: todo ser humano tem a capacidade de total controle da própria mente, e com isso, pode deixá-la aberta a impulsos de pensamentos negativos emitidos por outras mentes, ou fechar bem as portas, admitindo apenas impulsos de pensamentos desejáveis. Resumindo, é aquilo que a gente vem falando já alguns estudos, né? De informações negativas, né? De você se blindar de coisas negativas, se blindar de pessoas altamente negativas, né? Você saber que o que ouve, né? Você ouvir aquilo que pode lhe fazer bem, aquilo que é o seu crescimento. Coisas negativas acabam fazendo isso, né? Você acaba jogando muito para o teu cérebro, como a gente já estudou essa parte do cérebro, e o cérebro entende aquilo como verdade, e você acaba se contaminando. E isso é que tem que se preocupar muito e controlar, né? O Fede está falando aqui, feito aqui no final, a gente tem que admitir apenas impulsos de pensamentos desejáveis, ou seja, aquilo que vai fazer a gente crescer. Então a gente tem que ter muito controle sobre isso. Olha só, a natureza dotou o ser humano de absoluto controle sobre o pensamento. Isso, aliado ao fato de que tudo que criamos começa em forma de pensamento, leva-nos ao princípio de que, pelo qual o medo pode ser dominado. Se é verdade que todo pensamento tem a tendência de transformar-se em seu equivalente material, e é, sem sombra de dúvida, também é verdadeiro o fato de ser impossível que pensamentos de medo e pobreza transformem-se em coragem e ganhos financeiros. Um exemplo disso foi o que aconteceu nos Estados Unidos com a quebra de Wall Street em 1929. Lenta, mas seguramente, o pensamento do povo em geral materializou-se, resultando num momento histórico conhecido como depressão, em cumprimento às leis da natureza. E o primeiro medo que a gente vai destrinchar é o medo da pobreza. Entre pobreza e riqueza não pode haver acordo. As estradas que levam a uma
e a outra seguem direções opostas. Se você quer riqueza, recuse-se a aceitar qualquer circunstância que leve à pobreza. A palavra riqueza é empregada aqui em sentido amplo, significando condições financeiras, espirituais, materiais e mentais. Ou seja, quando ele fala pobreza, ele não fala só de dinheiro, tá? Ele fala de sua parte espiritual, sua parte mental e material. Tá? Ele fala de tudo, ele abrange tudo, né? O ponto de partida do caminho que leva à riqueza é o desejo. No primeiro capítulo, há instruções detalhadas para o uso adequado do desejo. Neste capítulo, que fala sobre medo, você terá instruções completas para preparar a sua mente para fazer uso prático do desejo. Ou seja, unir o capítulo 1, a gente viu as instruções de como colocar em prática, né, o desejo, e como fazer, como realizar esse desejo ardente, e aqui ele vai preparar a mente da gente para o uso prático do desejo. Neste momento, aceite o desafio de determinar quanto desta filosofia você conseguiu absorver. Este é o ponto em que pode prever com precisão o que o destino lhe reserva. Se, depois da leitura deste capítulo, você se decidir a aceitar a pobreza, pode preparar a mente para isso. A decisão é sua. Se preferir a riqueza, determine a forma e a quantidade de ideias. Se você conhece a estrada que leva à riqueza e recebeu um mapa para não errar o caminho, se não começar a caminhada ou desistir antes da chegada, você será o responsável. A riqueza só depende do seu estado de espírito. O único fator controlável, estado de espírito, se cria e se vive, não se compra. Olha só que espetacular. A riqueza só depende do seu seu estado de espírito. O único fator controlável, que é o seu estado de espírito, é o único que se pode controlar. O estado de espírito se cria e se vive, não se compra. O medo da pobreza não passa de um estado de espírito, mas é suficiente para anular qualquer chance de realização de um empreendimento. Fato que comprova isso foi a depressão. Esse medo impede o raciocínio, destrói a imaginação, acaba com a autoconfiança, extingue o entusiasmo, prejudica a iniciativa, leva à indecisão, estimula os jadeamentos e impossibilita o autocontrole. Tira o encanto da personalidade, atrapalha a clareza de raciocínio, dilui os esforços, aniquila a persistência, reduz a nada a força de vontade, arruína a ambição, anuvia, olha só, a memória e atrai todas as formas de fracasso. Mata o amor e as melhores emoções do coração, abala a amizade, acarreta desastres, causa insônia, miséria e infelicidade. Isso apesar da inegável verdade de que vivemos em um mundo onde há abundância de tudo que o coração pode desejar. E nada nos impede de consegui-lo, a não ser a falta de propósito. Olha só o que o medo da pobreza pode ocasionar, né? Tudo isso aqui que ele falou é o medo da pobreza pode ocasionar nas pessoas. E é o que a gente mais vê. Esse medo é tão grande da pobreza, né? As pessoas buscam tanto a riqueza, que esquecem de primeiro curar esse medo. E é por isso que muita gente só faz correr atrás e não consegue. A gente está vendo aqui que quando a gente, como ele falou no início, quando a gente conhece o que a gente está tentando brigar, é mais fácil de conseguir combater, né? E as pessoas, às vezes, querem muito uma coisa e esquecem de tratar outra, né? A gente está vendo o que o medo da pobreza pode fazer. E a gente tem que, primeiro, aniquilar esse medo, para que a gente possa, então, buscar o que a gente quer. Se a gente consegue fazer uma autoanálise e consegue perceber que a gente tem um pouquinho desse medo aqui, a gente tem que combater primeiro esse medo, para depois correr atrás do que a gente está querendo, que é mudar da pobreza, sair da pobreza, né? Então a gente tem que primeiro conhecer o que é que esse medo faz com a gente. Se a gente perceber que a gente tem esse medo, a gente tem que tratar esse medo, né? E correr atrás dos nossos objetivos.
Olha só. O medo da pobreza é, sem dúvida, o maior destrutivo dos 6 medos básicos. Foi colocado no topo da lista porque é o mais difícil de dominar. E realmente é o mais difícil. Principalmente no período que a gente está vivendo. Principalmente por isso. É preciso coragem para dizer a verdade a respeito da origem desse medo e ainda mais coragem para aceitar essa verdade. O medo da pobreza se originou da tendência hereditária que tem o ser humano de tentar superar o outro economicamente. Praticamente todos os animais inferiores ao homem são motivados pelo instinto e, com sua capacidade limitada de pensar, tentam superar uns aos outros fisicamente. O homem, com seu superior senso de intuição, sua capacidade de pensar e raciocinar, não devora o outro dele literalmente. Tem mais satisfação em devorá-lo financeiramente. O homem é tão avarento que cada lei foi criada para protegê-lo de seu semelhante. Olha só. Bom dia, Fabi. Que todas as eras vividas pela humanidade, das quais temos algum conhecimento, a atual se destaca pela importância que o homem dá ao dinheiro. Aquele que não possui uma gorda conta bancária vale menos que a poeira do chão. Mas se tem dinheiro, seja lá como for que tenha conseguido, é um rei, está acima da lei, comanda a política, domina os negócios e todos circunvam a sua passagem. Nada causa tanto sofrimento e humilhação quanto a pobreza. Somente quem já foi pobre entende isso. Não admira que o ser humano tema a pobreza. Pela experiência, aprendeu há gerações que alguns indivíduos não são confiáveis quando se trata de dinheiro e bens materiais. Essa é uma acusação dolorosa. E o pior é que é verdade. A maior parte dos casamentos se baseia na riqueza do marido, da esposa ou dos dois. Não é de se espantar que haja tantos processos de divórcios. Isso aqui eu achei extraordinário, porque na época que ele escreveu esse livro, hoje a gente está vendo isso aqui acontecer demais. Durante a pandemia, o que a gente mais viu foi o número de divórcios espetacularmente disparar. Né? Aumentou não sei quantos por cento o número de divórcios durante a pandemia. E isso está em jogo a convivência, muito tempo junto, falta de dinheiro. A gente vê que a falta de dinheiro realmente é o principal causador de divórcio. No mundo inteiro, isso aconteceu. E as pessoas, como ficaram sem dinheiro, acabou ocasionando brigas, ocasiona tudo. Né? E é por isso que esse medo da pobreza, às vezes, abrange tanta gente. Né? É um medo também disso. Que sabe que a falta de dinheiro traz. Alguns vão em busca da riqueza tão avidamente que fazem de tudo para consegui-la, se possível por meios legais, mas também por outros meios, se for necessário ou conveniente. A autoanálise pode revelar fraquezas que a pessoa prefere ignorar, mas é essencial para quem quer obter da vida mais do que mediocridade e pobreza. Ao analisar-se, lembre que é, ao mesmo tempo, juiz e jurado, acusador e defensor, queixoso e réu. Encare os fatos, faça perguntas claras e exija respostas diretas. Ao terminar a análise, você se conhecerá melhor. Se não se sentir capaz de uma análise imparcial, peça a ajuda de alguém bem próximo. Se você está em busca da verdade, descubra, ainda que se sinta desconfortável temporariamente. As pessoas, em sua maioria, ao serem perguntadas sobre o que mais temem, respondem: nada. É uma resposta incorreta. Poucos são aqueles que percebem quanto são constrangidos, prejudicados e derrotas físicas e espiritualmente por alguma forma de medo. O medo se instala tão sutil e profundamente que um indivíduo pode carregá-lo a vida toda, sem se dar conta. Somente uma análise corajosa é capaz de revelar a presença desse inimigo de todos. Quando começar a se analisar, procure respostas sinceras dentro de você. Faça isso. Eis aqui uma lista de sintomas que deve procurar. Olha só. Olha os sintomas que a gente vem falando desde o início do estudo. Né?
de as causas que esse medo faz com a gente, né? E agora a gente vai ver o que a pessoa que tem medo da pobreza, o que é que elas possuem. E aí a gente vai poder sim analisar, né? E ver se a gente possui algum desses sintomas. E com essa autoanálise, a gente tentar curar isso. Como a gente já viu, para a gente correr atrás de objetivos, a gente tem que curar primeiro isso aqui. A gente não pode ter isso aqui com a gente. Se a gente tiver, vai ficar difícil a conquista dos nossos objetivos, né? Olha só. Sintomas do medo da pobreza. Indiferença. Expressa-se comumente pela falta de ambição, pela tolerância com a pobreza, ou seja, por aceitar o que a pobreza traz para ela, né? Pela aceitação passiva do que a vida oferece, pela preguiça física e mental, pela falta de iniciativa, de imaginação, de entusiasmo e de autocontrole. Ou seja, falta de iniciativa, imaginação, entusiasmo e autocontrole. Essa é uma indiferença. Aí a gente tem que fazer uma autoanálise para saber se a gente tem uma parte disso aqui, né? Indecisão. Hábito de deixar as decisões nas mãos dos outros, de ficar em cima do muro. É um dos sintomas também. Dúvida. Expressa-se geralmente por desculpas e álibis destinados a disfarçar, explicar ou justificar as próprias falhas e por críticas ao sucesso alheio, motivadas pela inveja. Olha só. Ansiedade. Expressa-se comumente pelo hábito da pessoa de encontrar defeitos nos outros, pela tendência a gastar mais do que ganha, pelo desleixo com a própria aparência e pelo ar carrancudo, pelo abuso de álcool e drogas, por nervosismo, desequilíbrio, insegurança e constrangimento. Excesso de preocupação. Expressa-se pelo hábito de ver tudo pelo lado negativo, pensando e falando em possíveis falhas, em vez de concentrar-se nos meios de alcançar o sucesso. A pessoa conhece os motivos do fracasso, mas nada faz para superá-los. Espera pela hora certa de colocar os planos em ação. E a espera se torna um hábito. Só se lembra do que deu errado, esquecendo o que deu certo, sem perceber a situação como um todo. O pessimismo causa má digestão, prisão de ventre, intoxicação, dificuldade em respirar e mal-estar generalizado. Olha só isso aqui. Isso aqui é uma autoanálise para nós fazermos, tá? Vermos aí se a gente tem algum desses sintomas. E se nós tivermos, eliminar urgentemente da nossa vida. Olha só. Hábito de deixar tudo para depois. Expressa-se pelo hábito de deixar para amanhã o que deveria ter sido feito no ano passado. Pelo desperdício de tempo na criação de desculpas para o não cumprimento das tarefas e pela fuga às responsabilidades. Esse sintoma está intimamente ligado ao excesso de preocupação, de precaução, à ansiedade e à dúvida. Recusa em aceitar responsabilidade quando isso pode ser evitado. O indivíduo prefere desistir a lutar pelo que deseja. Prefere ceder às dificuldades a utilizá-las como degraus para o sucesso. Prefere contentar-se com pouco que a vida lhe oferece a buscar prosperidade, prazer e felicidade. Ele planeja o que fazer se e quando for vencido pelo fracasso, em vez de afastar qualquer possibilidade de bater em retirada. Falta-lhe autoconfiança, firmeza de propósito, autocontrole, iniciativa de entusiasmo, ambição, bom senso e a capacidade de raciocínio. Ele espera a pobreza em vez de buscar a riqueza. Em geral, une-se a outros que têm atitudes semelhantes. Normalmente, quem tem esses hábitos aqui, ou a falta de algumas qualidades, como autoconfiança, firmeza de propósito, autocontrole, iniciativa, entusiasmo, essas pessoas que falta isso, elas normalmente se juntam com pessoas que têm o mesmo pensamento.
Então, isso faz com que elas nunca vão procurar melhora. Aceitam a situação que está, né? E colocam ainda a culpa em Deus, normalmente, né? Ainda colocam culpa em Deus, como se Deus quisesse que ela passasse por isso. Como é que está a sua vida? Está como Deus quer, né? Normalmente, as pessoas ainda acusam Deus, né? Colocam a culpa nele, pela falta de ambição e pela falta de determinação de mudar de vida, né? Falta de persistência, falta de entusiasmo, falta de autoconfiança. E ainda culpam Deus pela situação que vivem, né? O dinheiro tem importância. Por que escrever um livro sobre dinheiro? Por que medir riqueza apenas em termos financeiros? São as perguntas que muitos me fazem. Acreditam, com razão, haver formas da riqueza mais desejáveis do que o dinheiro. Existem riquezas que não podem ser medidas em termos monetários, é verdade. Mas há milhões de pessoas que dizem: dê-me o dinheiro que preciso e farei o resto. A principal razão que me levou a escrever este livro sobre como ganhar dinheiro é o fato de crises financeiras terem provocado em muitas pessoas o medo da pobreza. Westbrook Pigler, em The New York World Telegram, descreve a situação. O dinheiro não passa de discos de metal ou folhas de papel. E existem tesouros do coração e da alma que ele não compra. Mas o indivíduo que se vê completamente sem dinheiro, não consegue lembrar-se disso, nem manter o ânimo. Observe o homem arruinado, sem teto, sem emprego. Veja seus ombros caídos, o andar vacilante, o olhar perdido. Ele não consegue escapar a um sentimento de inferioridade em relação aos que têm emprego e uma vida organizada, ainda que se reconheça superior a eles em caráter, inteligência ou capacidade. Esses outros, por sua vez, ainda que sejam amigos, sentam-se, de certa forma, superiores. Talvez inconscientemente, considerando aquele que está em dificuldades como uma vítima. Pedir dinheiro emprestado é uma solução apenas temporária e nunca suficiente para manter o padrão de vida anterior. Além disso, é uma experiência que em nada contribui para elevar o ânimo, como acontece quando o dinheiro é conquistado pelo esforço próprio. Claro que isso não se aplica aos parasitas inúteis, mas aos indivíduos com ambição normal e respeito ao próprio. Olha só. Mulher esconde o desespero. As mulheres que passam por essa mesma situação desagradável têm uma reação diferente. Elas são raras nas filas de mendigos à espera de comida. Dificilmente pedem dinheiro aos passantes e não são reconhecidas na multidão pelos mesmos sinais que os homens. Claro que não me refiro àquelas que nas grandes cidades quase igualam o número de moradores de rua do sexo masculino. Falo de mulheres decentes, inteligentes em situação difícil. Devem ser muitas, mas não se mostram. Talvez morram de vergonha. O homem sem ocupação tem tempo de sobra para pensar. Pode percorrer quilômetros atendendo a um único anúncio de emprego e, ao chegar lá, descobrir que a vaga já foi ocupada. Ou que se trata de uma daquelas colocações que não oferecem salários, e sim uma comissão sobre a venda de bugigangas inúteis que ninguém compraria, exceto por piedade. De volta ao ponto de partida, ele se vê normalmente sozinho e sem rumo. Então, anda e anda. Admira as vitrines cheias de objetos luxuosos a que não tem acesso e sentindo-se inferior. Cede o lugar a quem esteja realmente interessado em comprar. Ele vagueia pela estação ferroviária ou entra em uma biblioteca para dar descanso às pernas e enxugar o suor. Mas, como não encontra emprego ali, logo retorna à caminhada. Ele não sabe, mas se seu aspecto não revelasse as dificuldades da situação que atravessa, sua falta de objetivo o faria. Ainda que estivesse bem vestido, com as roupas que ficaram dos tempos em que tinha emprego fixo, seria denunciado pelo ar abatido. A fisionomia da pessoa passa essa imagem, né? O semblante da pessoa já mostra normalmente a situação que ela está. O dinheiro faz diferença. Ele vê milhares de indivíduos
ferroviários, vendedores, químicos, contadores, ocupados com seus trabalhos e uma inveja do fundo da alma. Todos têm sua independência, conservam o respeito próprio e a coragem. Ele, por sua vez, simplesmente não consegue convencer-se de que é uma boa pessoa, embora chegue a um veredicto favorável a respeito de si mesmo. O dinheiro faz diferença. Com um pouco de dinheiro, voltaria a ser ele mesmo. Mulher esconde o desespero. Olha aí de novo. Alguns empregadores se aproveitam da situação dos desempregados. A agência de emprego distribui cartãozinhos coloridos. Oferecem vagas em troca de salário insignificantes, mas nunca boas colocações. Vi um anúncio solicitando um funcionário para atender de pedidos por telefone em uma lanchonete, das 23 horas às 2 da manhã, em troca de um salário baixíssimo, além de exigir que o candidato oferecer um salário miserável e ainda querer saber a religião do candidato? Pois é o que se oferece aos desempregados. Assim, ele encerra o estudo de hoje, né, para encerrar aí com essas frases: a indecisão é o projeto do medo. Se você quer riqueza, recuse-se a aceitar qualquer circunstância que leve à pobreza. E amanhã a gente vai ver medo de críticas, medo de doenças, medo de perder o amor de alguém. Aí nós vamos ver aí esses três tópicos pequenos, né? Mas a gente vai ver. E o de hoje, gente, o que fica é essa autoanálise, tá? Para vermos aí se nós temos isso com a gente. Com excesso de preocupação, ansiedade, indiferença, indecisão, dúvida. A gente já viu o que cada um significa, né? E que fica aí essa ressalva, como ele falou no início, que nós temos que ter o controle sobre o medo, principalmente o medo da pobreza, né? Nós temos que ter esse controle, mas esse controle só vem com simplesmente a autoanálise. E nós vemos aí se realmente nós temos uma autoanálise sincera, como ele falou. Não adianta fazer uma autoanálise e mentir para si mesmo. Tem que ser sincero, né? Se você fizer essa autoanálise sincera, nós vamos ver aí e nós vamos começar a galgar outros objetivos. Mas primeiro a gente tem que tratar esse medo, tá? Amanhã a gente vai ver um pouquinho do medo das críticas, como o porquê isso ocasiona, como tratar esse medo, né? A gente vai ver um pouquinho do medo de doenças, que a gente falou hoje um pouquinho, por que os médicos não adoecem frequentemente, apesar de estarem ali em contato com pessoas até com doenças contagiosas, mas pouco eles se contaminam. E a gente já viu o porquê. Porque simplesmente eles não têm medo da doença. E o medo, às vezes, nos ocasiona doenças que, psicologicamente, se a gente estivesse bem, a gente não trairia para a gente. Então, a gente vai ver um pouquinho do medo das doenças. O porquê que existe esse medo e como tratar isso. E o medo de perder o amor de alguém. Não necessariamente marido e esposa, né? Mas o amor de alguém. De amigo, da família, de alguém da família. A gente vai ver um pouquinho o porquê que esse medo se instala na mente das pessoas e como tratar isso. Vocês estão percebendo que ele vai encerrando o livro tratando o medo, para que a gente possa colocar em prática o que a gente viu nos 13 princípios, né? Então, o estudo, para mim, eu considero fantástico o estudo desse capítulo, porque ele vai a fundo, ele vai tratar realmente, como a gente viu o medo da pobreza, ele detalhou, mostrou exemplos e mostrou quais são os sintomas. E esses sintomas é que ele pede direto nesse capítulo, faça uma autoanálise verdadeira. E aí a gente vai perceber muita coisa na gente, tá? Então, gratidão aí a vocês, tá? Pela presença. Ralph realmente já tinha informado que não conseguiria entrar hoje, só amanhã. Ele já falou comigo ontem. Mas, de qualquer maneira, foi para mim um estudo top, que a gente se vê em muita coisa, tá? E a gente precisa tratar essas coisas. E muitas vezes a gente não entende o porquê que a gente não sai do canto, né? Mas esses medos aí, esses sintomas têm que ser tratados, tá? Então, gratidão a vocês. Não sei se vocês querem falar alguma coisa, né? Bom Mas... dia. Eu quero, Renato, rapidinho. Bom dia aí para vocês. Esses dias está um pouco corrido para mim, porque eu estou fazendo um curso, aí eu estou saindo de 6 horas da manhã
e só chego no fim do dia. Aí, às vezes, o ônibus, essas coisas, a internet não funciona muito bem. Então, acontecer de eu entrar atrasado, não conseguir entrar, vocês já fiquem cientes aí, por favor. Deixa comigo. Mas eu estou passando, né, assim, lendo o que você manda lá né, no grupo, Uhum. certo? Certíssimo. E parabéns, é isso aí. A gente tem que buscar conhecimento, fazer cursos mesmo. Né? Você está buscando seu crescimento, né? E isso é que é importante. Tá? Pronto. Então, Tenha um mais bom dia aí, sucesso para vocês. você. Bom dia, Fabi. Bom Obrigada. dia. Até amanhã, gente. Gratidão. Até. Que Deus abençoe a segunda-feira de vocês, que seja uma segunda proveitosa, né? Cheia de paz, alegria e, principalmente, que seja uma segunda-feira aproveitada para corrermos atrás dos nossos objetivos. Beleza? Amém.